Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos que Paulo nos incita a sermos sábios. Efésios capítulo 5, versos de 15 a 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher com o Espírito, pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Se tem algo que, de sã consciência, quase todas as pessoas concluem, é que nós vivemos dias maus. Nós vivemos uma época de muita violência, nós vivemos uma época de pouco amor, nós vivemos uma época de muito ódio, onde por pouquíssima coisa as pessoas não brigam mais, eles matam. Antigamente o ser humano ele tinha uma dose incontrolável de ódio, mas ele só brigava. Hoje não, ele mata. Ele qualquer coisinha ele mata o seu próximo e muitas vezes com um certo requinte de crueldade. E é interessante vermos que existem campanhas, existe todo um marketing em torno disso para que as pessoas comprem armas, para que as pessoas adquiram armas e se defendam. Esse é o mote, né? Quando você viaja aqui de Brasília para o lado de Lusiânia, tem uma placa, compre uma arma e faça tiros na escola fulana de tal. Isso para mim soa meio absurdo, né? Por que o ser humano precisa de armas no meio de tanta violência, né? E Paulo, ele faz questão de dizer que nesse mundo mau que nós vivemos, nós precisamos ter cuidado com a maneira com que vivemos. E nós devemos viver com sensatez, com sabedoria, e não viver de forma loucamente. E Paulo nos chama a procurar compreender qual é a vontade de Deus. Se tem uma coisa que Deus faz, ele dá sinais. É o que muitas vezes nós não nos atentamos aos sinais que Deus nos dá. A vida dá sinais. Quando você olha a sua vida, muitas vezes você comete alguns erros que no fundo você já sabia que você ia quebrar a cara, mas você não prestou atenção àquilo. Por isso, preste atenção. Não se deixe enganar. E é interessante vermos, né, a Bíblia sempre condena a questão dos falsos profetas. Pessoas que dizem que Deus está onde Deus não está. Pessoas que dizem que todas as coisas são lícitas, né? E Paulo também diz isso, mas Paulo faz questão de ressaltar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Isso é viver com sabedoria. Isso é viver com sensatez. E Jesus deixa muito claro, né, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, se eles nem vão entrar no reino dos céus, eles não têm nenhuma condição de ser parâmetros para as nossas vidas. Eles não têm como nos dizer aquilo que vamos fazer. E Paulo diz que o antídoto para isso é encham-se do Espírito Santo. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas se deixe encher pelo Espírito Santo. E é interessante vermos por que Paulo utilizou essa comparação. Encher-se do Espírito e embriagar com vinho. É que nos dois casos a pessoa perde o controle de si. Quando a pessoa está cheia de vinho, ela está embriagada, ela faz coisas que ela não faria naturalmente. Muitas vezes ela não teria coragem de fazer, mas embriagado com vinho ela faz. E quando somos cheios do Espírito Santo, nós somos levados a fazer coisas que naturalmente nós não faríamos. A diferença é que o álcool, o vinho, nos leva a fazer o pior e o Espírito Santo nos leva a fazer o melhor. Por isso, Paulo diz, olha, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Louve a Deus. Louve a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para vocês
em Cristo Jesus. A nossa vida deve ser um constante agradecimento a Deus. Estou vivo hoje, graças a Deus. Estou respirando hoje, Deus seja louvado. Tenho uma família, graças ao Senhor. Minha família é abençoada, Deus seja louvado. E muitas vezes, ao invés de louvar a Deus, nós somos ingratos e nós lastimamos daquilo que não temos. Isso é falta de sabedoria. E Paulo termina o texto dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É interessante isso, né? Nós vivemos uma vida sempre querendo dominar. E quando Deus criou o ser humano, ele disse: domine sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Mas em nenhum momento fala que nós devemos dominar sobre as pessoas. Nós não temos o direito de dominar sobre as pessoas. As pessoas nós devemos nos sujeitar a elas. E essa sujeição, ela é um ato de sabedoria. Quando nós nos sujeitamos, nós demonstramos amor. E quando nós demonstramos amor, nós recebemos amor de volta. Por isso, sejam sábios. Até amanhã, se Deus quiser.